comunidade votou, o candidato de oposição ganhou. A candidatura é uma chapa. Contra, inclusive, as minhas manifestações públicas, algumas décadas no Brasil, nós apoiamos uma frente amplíssima na Unicamp. Porque a tragédia da Unicamp nos últimos anos foi enorme. Criminalização dos estudantes, violência, criminalização dos sindicatos. Nos professores ainda não tiveram coragem, né? É mais complicado. Mas é bom a gente estar bem atento. Descuido, para dizer o mínimo, com a Associação de Docentes da Universidade. Isso fez com que a Unicamp chegasse num quadro muito difícil, onde todos nós que participamos da vida política da universidade dissemos, olha, é o fundo do poço. Nós chegamos aqui no fundo do poço. E agora nós temos duas alternativas. Ou tirar o chapéu, dizer, PT, saudações, né? Eu vou cuidar da minha vida. Ou nós vamos tentar um surgimento da universidade num patamar que é muito inferior ao que a nossa amiga Soraya e esse grupo todo, né, está fazendo. Quer dizer, recuperar o princípio do respeito democrático nos conselhos universitários. Recuperar o princípio de que o sindicato tem liberdade para atuar, sim, tem direito de fazer greve. O reitor, né, e aqui não é nada pessoal, no plano pessoal eu tenho até relações razoáveis com o reitor, respeitosas, não é uma questão pessoal. O reitor disse recentemente que esse trabalhador, quando não trabalha, tem que ser descontado porque o juiz determinou. Claro, era um juiz o oposto do nosso querido Sotomayor. Há juízes e juízes. Há o juiz do trabalho e há os juízes que pensam que são do trabalho, mas são do capital. Para falar assim, curto e grosso, né? Direto, como diz o Luiz Gonzaga, né? Eu vou logo para os do fim. O mestre genial do Baião, essa figura maravilhosa da cultura brasileira, da música popular, ele diz, eu vou logo para as do fim. Não, né? Como o tempo aqui é pequeno, então as BTs... É o juiz do capital. Eles têm que descontar. Mas por que tem que descontar? Ah, não, porque o Lula diz. Mas o Lula dizia, quando o Lula era o outro. Tá certo? O Lula dizia. E eu cansei de assistir assembleias espetaculares do Lula. Né? Quer dizer, nós vamos lutar até o último oxigênio que a gente tiver para não descontar, porque a família do trabalhador e da trabalhadora não pode viver sem o salário do trabalhador. Depois é claro, os homens duplicados, né? Os que o Saramago fala bonito, a ideia do homem duplicado, você duplicando, triplicando, quadruplicando. Né? Esse foi o argumento do nosso reitor lá. E para encurtar a história, essa segunda nota, então, que eu quero dar, e depois uma última. O conselho universitário também, a gente estava, viu, Pedro, ali, ufa, né? O que vai acontecer? Tirando a turma bruta, sempre tem os brutos, dentro dos brutos, os mais brutos, né? Legitimou-se a lista tríplice. Agora está com o governador, né? Nós estamos esperando. Como o reitor atual já foi reitor, o reitor atual não, perdão, como reitor eleito, que é um homem de tradição democrática, mas é um homem moderado, já foi mais conservador, mas nunca reprimiu. Esse foi o único elemento que o permitiu diferenciar bastante do anterior. No seu passado não há repressão, não é? Com mais um conjunto, um campo amplo de oposições da Unicamp, que vai da direita moderada à esquerda, para usar o Bourdieu. Vamos citar um autor que, digamos, é mais ou menos assimilável, sem muito frenesi da direita, né? Bourdieu disse certa vez que é preciso ter uma esquerda de esquerda. O que a gente procura fazer às vezes é ter uma esquerda de esquerda, que mereça este nome, que lute por esse nome, que honre por esse nome, que não tenha vergonha de lutar e que tenha legitimidade, não é? Para que não seja a esquerda da esquerda da esquerda da esquerda, onde não tem mais lastro nenhum. Não, nós queremos uma esquerda de esquerda que tenha lastro, que diga, que não tem vergonha de ser minoritário, que é espetacular quando ela consegue ser majoritária, né? Não tem dúvida que vai ser, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas nós estamos frente a esta eu gosto, que eu ia usar não gosto, ia falar em modelo, não é bom. Nós estamos frente a um experimento muito importante, né, para o qual todos nós temos que estar atentos, porque esse experimento não é só dos professores da Unifesp, dos funcionários e dos estudantes, ela afeta a Universidade Pública Brasileira,
ela afeta a população brasileira, ela afeta o hospital brasileiro, ela afeta os interesses mais universais daqueles que vivem do trabalho, né? Da humanidade que trabalha no nosso país. Então nós estamos com um embate desse tipo. Nós estamos com convicção de que a gente possa, por injunções e por tensões que há dentro, né, não é razoável também que o governador use um argumento legal. Ele legalmente pode escolher qualquer um da lista tríplice. Agora tem a legitimidade, tem a escolha, não foi na Unicamp, não é um voto universal, todos votam por cabeça. Não, é um voto proporcional. Mas os funcionários aceitaram, os estudantes aceitaram, os professores aceitamos todos, mesmo reconhecendo a limitação desta forma de eleição. Mas nós aceitamos participar dele, tá certo? Porque pior que não participar dele seria recusar essa participação e deixar o reinado, tá certo? Continuar como ele vinha. E o momento é positivo, num padrão, por isso que eu dizia, viu, Pedro, um padrão de resgatar valores democráticos, né? Mas a Unicamp tem uma tradição de pensamento crítico, bastaria de ciência crítica e de pensamento crítico na universidade brasileira nas últimas décadas, e a gente espera que possa dar um salto, né? Eu gostaria também de dar uma última nota, né? Não sei se tenho razão no que vou dizer aqui, mas gostaria só de indicar para que a gente pensasse também neste ponto, né? Quer dizer, nós estamos num momento, como eu disse há pouco, que a reação, o conservadorismo, a agressão, a violência estão indo além dos limites aceitáveis. São os homossexuais que são a cada dia, todo dia tem uma notícia de um homossexual agredido por um brucutu neonazista. Aliás, ontem eu fiquei estupefato lendo um vídeo dos neonazistas na Grécia. Não sei se alguém viu, sobre os imigrantes. É assustador, né? Chega ao ponto de chamar uma imigrante e seu filho, colocarem na frente de uma câmera de televisão, como se estivesse filmando a beleza da família. Estavam achincalhando a família de um imigrante, e ela demorou para perceber, né? E ele falou assim, você é muito bonita, sua filha também é muito bonita. E lá no fundo eles gozando, olha aí como é que ela é negra, ela é isso, ela é aquilo, outro, ela é imigrante, ela não sabe falar, ela é burra, entendeu? É nesse termo, são nesses termos que a direita, a vera destra, a verdadeira direita, né? Todo dia nós vemos agressão às mulheres negras, aos homens negros, e a gente, né, o responsável na Câmara hoje para a Comissão de Direitos Humanos, né, é um inumano, vamos dizer assim, de modo muito comedido, tá certo? Um indivíduo que hoje ele conseguiu a juventude contra ele. Ele disse que o John Lennon morreu porque era ateu, entende? Ele falou mal de Deus. O título Lennon e um outro que eu não lembro agora. O Mamonas Assassinas, entende? Ele devia estar no helicóptero, entende? Ele. O infeliz Feliciano, entende? Ele devia estar naquele helicóptero, não o menino. Exatamente, o Mamonas Assassinas e o Lennon, né? Então, quer dizer, nós temos que ter atenção para esse movimento dentro da universidade. Agora, tem um pano de fundo, e essa última nota que eu queria dar, aqui, então, se eu tivesse mais tempo, e não é o caso aqui, longe disso, eu diria, eu vou dar uma nota acerca da economia política da universidade hoje, né? Qual é o pano de fundo que está por baixo disso? Nós tivemos, e não vou falar mais do que 2 minutos, nós tivemos no século XX o capitalismo da sociedade do automóvel, o capitalismo tayloriano fordista, né? O capitalismo onde o trabalho parcelar, maquínico, fragmentado, aquele que levou o Lukács a dizer que penetrava até a alma do trabalhador, o seu História e Consciência e Classe, ou o Gramsci, no americanismo fordismo, levou a dizer aquele tem uma concepção de homem integral, maquínico, né? Aquele tipo de capitalismo e de produção requeriam uma universidade
especializada para esse tipo de produção, né? Uma distinção muito clara entre o Homo saber e o Homo faber. Todos vocês sabem que o Taylorismo supõe uma concepção de gerência científica, onde a gerência elabora e os trabalhadores executam. O Taylor não era um conservador gorila, embora ele tenha usado uma expressão que mereceria uma resposta apropriada. Eu já dei em alguns espaços aqui, nem lembraria qual foi, né? Num dado momento, o Taylor chegou a dizer que o trabalhador precisaria ser um gorila amestrado ou dócil. Um gorila porque ele tem que ser um brutamonte. A virilidade do trabalhador deve estar na máquina. Ele deve se conter à noite para que ele possa lascar a lenha na máquina. Por isso o controle da vida privada, tá certo? E a sua impulsão total no mundo fabril. Esta universidade que nós criamos nos anos 20, 30, 40, de certo modo, ela foi um pouco concebida, eu deixo aqui também de lado as exceções, não daria para... tentando ir para o fim, deixando os do meio, tá? Mas nós tivemos uma universidade muito parcelar, né? As ciências médicas, as ciências exatas, né? Médicas, biológicas, exatas, e as ciências humanas. A administração, a economia, as ciências sociais, a filosofia, né? Muito concebida na lógica da especialização parcelar. Esse mundo produtivo do capital virou de cabeça para baixo de 1970 para cá. Ao invés da planta tayloriano-fordista, ou do capitalismo do automóvel, nós entramos na era da empresa enxuta, da liofilização flexibilizada, a era do toyotismo liofilizado. É uma empresa de novo tipo, é um trabalho de novo tipo, é um envolvimento de novo tipo, é um estranhamento, uma alienação, uma coisificação de outros tipos, né? Onde talvez se possa dizer, né, que a empresa flexível no plano maquínico, flexível no plano dos grupos produtivos, flexível no plano da organização do processo de trabalho, não quer mais uma universidade que formou um quadro especializado para o mercado de trabalho que é do passado. Então tem um gap hoje entre o que o mercado destrutivo dos capitais exige e o que nós da universidade fazemos. E qual é a imposição dos capitais hoje? Sempre indo muito direto no ponto para não... Já falei que ia falar 2 minutos, já falei acho que uns 5, só nesse último pontinho, mas vou terminar. Qual é o exercício que os capitais nos exigem hoje? Universidade flexível, virtual, não precisa ser presencial, não precisa. Lépide faceira. A era da empresa liofilizada exige uma universidade flexível e liofilizada, onde as ciências humanas não podem desaparecer, mas elas têm que ser, digamos assim, o discreto charme do pensamento destrutivo do mercado. É o charme. A cultura, onde viceja, para usar a expressão muito feliz do Sennett, onde viceja a corrosão do caráter. O Sennett tem um livro que é bonito, simples e contundente, né? Nos espaços da empresa flexível hoje, há um processo de corrosão do caráter. Você sobrevive nessa empresa se o seu caráter sofreu um processo de corrosão. Pode ser corporativa. O Otávio Yanni tinha uma expressão feliz: a universidade rima com universalidade, não rima com corporação. Então nós aqui e ali vemos a universidade mais enxuta, então cursos rápidos, ensino não presencial, tá certo? Professores também enxutinhos, flexíveis, tá certo? Não tem um substitui, contratos flexíveis, e nós estamos num beco pesado. Se vocês perguntarem para mim qual é a alternativa dessa universidade, eu não vou dizer. Eu vou ler 2 parágrafos do Gramsci e vou encerrar, só como inspiração para provocar, que relendo isso, não é possível não ver a atualidade, né? No espírito da coisa, vamos dizer assim, né? E claro, num outro debate, um dia da ProPuc, sem a pressão da punição,
nós podemos discutir isso com mais, digamos, mais academicamente, e menos sobre essa impulsão política de dizer que punição, né, nós não vamos aceitar. O que diz o nosso Gramsci, num texto de juventude chamado Homens e Máquinas? O nosso marxista italiano diz: o proletariado precisa, eu estou citando, de uma escola desinteressada. Uma escola no sentido amplo, ele está falando das escolas profissionais, das escolas básicas, né? Mas não é preciso ir muito longe para pensar o que seria uma universidade desinteressada. Uma escola na qual seja dada à criança a possibilidade de ter formação, de tornar-se homem, de adquirir aqueles critérios gerais que servem para o desenvolvimento do caráter. Em suma, uma escola humanista. Tal como a entendiam os antigos, e mais recentemente, os homens do Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro da criança, e não constringe a sua vontade, não constringe a sua inteligência, sua consciência e formação, a mover-se por um caminho cuja meta seja pré-fixada. As nossas escolas, as nossas universidades não podem formar alunos pré-fixados, pré-moldados, pré-concebidos para um estado destrutivo, que sequer vai incluí-los no mercado de trabalho. Sequer vai incluí-los no mercado de trabalho. Termino com o Gramsci. Uma escola de liberdade e de livre iniciativa, não uma escola de escravidão e de orientação mecânica, não mecânica. Também os filhos dos trabalhadores devem ter diante de si todas as possibilidades, todos os terrenos livres para poder realizar sua própria individualidade do melhor modo possível, e por isso do modo mais produtivo para eles mesmos e para a coletividade. E conclui: a escola profissional, isso não é possível ser mais atual. Nas nossas universidades, nós estamos criando um programa na universidade pública de enfrentamento da questão racial, étnica, criando o apelido que deram é college. Mas é um cursinho de terceira categoria, que vai ter ensino presencial depois de 2 anos. Se o negro que entrar lá for razoável, ele, depois de 2 anos ele vai ter uma chance. Não, assim não. Assim não. Isso não é college nem aqui, nem na casa do chapéu. Certo? Não é. College é outra coisa. A experiência de uma escola técnica de outro tipo é diferente. Tá? E eu não estou nem defendendo os colleges, estou dizendo, isto não. Nós sabemos as limitações, né, das políticas de cotas, o debate que isso tem. Nós sabemos, não vamos deixar de lado, mas não é possível, então vamos fazer um arremedo do arremedo. Não. A escola profissional não deve se tornar, diz o Gramsci, uma incubadora de pequenos monstros aridamente instruídos para um ofício, sem ideias gerais, sem cultura geral, sem alma, mas só com o olho certeiro e a mão firme numa formação pré-moldada e pré-fixada. Não, escola humanista, escola omnilateral, escola multilateral não existe com ditadura. E enquanto existir punição e perseguição, tem ditadura. Por isso que a PUC não vai punir e não vai perseguir, porque não é uma característica da PUC, como não é de várias outras escolas, pela luta que fizemos, perseguir professores, estudantes e funcionários quando lutam por um direito, né, democrático de se manifestar. Nós podemos, inclusive, concordar ou não. Frequentemente com os meus alunos da Unicamp, eu digo, olha, eu não vou dizer o que os estudantes devem fazer. Porque quando eu era estudante, via um professor dizer, vocês têm que fazer isso, eu já não gostava. O professor não tem que mandar o que os estudantes têm que fazer. Os estudantes têm autonomia, nós temos que respeitar. Né? Então, essa minha menção aqui fica como um sinal de que o embate que a professora Bia está sofrendo aqui, o embate que os estudantes, funcionários da USP e todos aqueles, num plano muito mais modesto e pequeno, a provocação que eu sofri não nos intimida. Né? E nós temos que pensar em ter a continuidade desse ato, dessas atitudes, de modo que a professora Vi possa voltar bem, sarar dos seus adoecimentos, que são constrangimentos desse momento que ela está vivendo, e poder voltar e ter a sua atividade aqui. Obrigado.
vou dar um recado antes de passar a palavra à Priscila. Temos aqui um convite para a reunião aberta do Fórum dos Processados da USP. Em nome do Fórum dos Processados da USP, estamos convidando a Profug para participar da reunião aberta do nosso fórum. Vai ser um debate aberto sobre a perseguição política que estamos todos sofrendo e vai servir de preparação para a Assembleia Geral Estudantil do dia 11, que vai discutir as medidas a serem tomadas. Gostaríamos de discutir a perseguição da professora Bia. Seria importante que vocês dessem o informe da nossa Assembleia também. Então, tem aqui o informe da Assembleia desse Fórum dos Processados da USP. Reunião aberta do Fórum dos Processados da USP, dia 10/4, ou seja, amanhã, às 16 horas, no Espaço Verde das Sociais Filosofia. Assembleia Geral Estudantil da USP, dia 11/4, às 18 horas, no vão da História e Geografia. Então, quem puder estar amanhã, às 16 horas, no Espaço Verde das Sociais da Filosofia, ou na Assembleia Geral dos Estudantes, dia 11 às 18 horas. No vão da História e Geografia. Agora eu passo a palavra à professora Priscila. Alô? É que é chique. Boa noite a todos. Eu vou começar falando de uma... Aliás, foi até propício a análise final que o professor fez, porque acho que vem confirmar o que inicialmente eu queria colocar. E eu vou começar dizendo algo que a gente já sabe nessa universidade, eu diria que há pelo menos 25 anos. Desde que, em 1987, nesta universidade, se abriu um processo de debate e de discussão em relação a uma das diversas crises que vinha vivendo a universidade, que foi quais eram os rumos que essa universidade deveria tomar. E o debate que se abriu e os projetos que se apresentaram foram dois. Um que defendia o ensino público e gratuito e outro que defendia um modelo tripartite em que a igreja fazia parte e mantinha o caráter privado dessa universidade. Naquele momento, se envolveram estudantes, professores, funcionários, e através de um plebiscito, o que saiu, digamos assim, vencedor, né,